Boa noite, boa tarde, bom dia! Seja lá a hora que você está ouvindo isso, está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos continuar a nossa série sobre as piores partes de ser um escritor independente. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. Nós não planejamos isso na época do lançamento do primeiro episódio sobre esse assunto, mas a coisa acabou acontecendo, então nós vamos lembrar primeiramente o que nós vimos no passado, para depois nós falarmos sobre o presente. No episódio anterior, que se chama As Piores Partes de Ser um Autor Indie, está com um link na descrição deste episódio, nós falamos sobre como a Amazon, enquanto plataforma de publicação independente, já prejudicou vários escritores interrompendo seus lançamentos sem maiores explicações e depois respostas esfarrapadas e liberado tais livros para compra sem nem enviar nenhum tipo de reparação a estes escritores. E em outro episódio, esse já eu não lembro qual foi, vocês me perdoem, se vocês ouvirem se lembrarem, vocês me falem, mas eu não lembrei para colocar o hiperlink. Nós falamos sobre as dificuldades existentes de denunciar livros que abordam assuntos proibidos pela política da própria plataforma ou são vendidos de uma forma ilegal na mesma, que seriam os livros produzidos por inteligência artificial, os livros com capas produzidas com imagens não gratuitas de pessoas conhecidas, com direitos autorais, etc. E agora nós vamos falar sobre as dificuldades gerais que escritores independentes, iniciantes ou não, podem enfrentar durante o processo de publicação e algumas possíveis soluções para elas. Tudo isso com a ajuda da nossa convidada de hoje, a escritora e ilustradora Eduarda Neves. Oi, pessoal, eu sou Eduarda, eu sou de Goiânia, Goiás. Eu tenho 22 anos e no fim do ano passado eu lancei meu primeiro livro de forma independente, Apague a Luz. Eu escrevo principalmente terror e suspense, que são os gêneros que eu mais me afinizo, apesar que eu tenho um fundinho no romance nas minhas histórias. Eu escolhi esse assunto porque eu acho que é uma coisa que é muito importante para os autores saberem, principalmente aqueles que nunca publicaram de forma independente, e que são algumas dúvidas que muitas vezes a gente não encontra em nenhum vídeo, em nenhum blog na internet. Ok? Nossa, que isso, tá que Quer explicar pra gostoso! audiência por que... Nossa, que bom! É assim, tipo... Eu tô na dúvida agora, pô, cara, tem tanto canal, mas tanto, inclusive no Instagram tem um monte, oferecendo dicas pra escritores, então assim... Eu nunca pensei que faltasse, eu pensei que tivesse a mais do que precisa. Não, pra mim, pessoalmente, São os eu assuntos acho desta semana, eu acho que tá faltando também. Ah, tá. Entendi. Eu acho que fica focado muito para uma pessoa que já publicou alguma vez, mas, por exemplo, como você acha pessoas para diagramar seu livro, para revisar, eu acho que fica meio que vazio. Ah, sim. Então vamos recomendar profissionais hoje. A gente já fez isso aqui algumas outras vezes, de recomendar profissionais específicos para alguns tipos de trabalhos. No nosso episódio Pretos Também Fazem Livros, eu tô lá no final do episódio, junto com o Vloupe e o Alan de Sá, recomendando só profissionais pretos que fazem trabalhos entre os livros, para que vocês saibam onde caçar leitura sensível, tradução, leitura crítica e entre outros vários serviços somente com pessoas pretas para produções específicas onde vocês quiserem afrocentralizar a coisa. Eu tenho um episódio também chamado Mulheres no Mercado Editorial, que a Anne já gravou esse comigo, no caso,
que a gente está com outras 3 profissionais do mercado editorial que são mulheres, e a gente recomenda lá um time gigante de mulheres lá, que trabalham com tradução, editoras, revisão, diagramação e várias outras coisas. Então, esse episódio vai ser um complemento a esses anteriores, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem pegar coisas mais específicas, vão nesses 2 episódios que vocês vão achar lá. É isso, vamos pro próximo bloco, onde a gente começa a destrinchar esse assunto da forma que a Eduarda sugeriu pra gente. A primeira história que a gente vai tentar destrinchar aqui é como se manter motivado para terminar o seu livro. Quem quer responder essa primeiro? Olha, usando a minha visão, eu acho que colocar uma data, mesmo que fictícia, por exemplo, se você começa a escrever agora em março, e você colocar algo do tipo, eu quero terminar meu livro até agosto e eu quero publicar ele em outubro, por exemplo. Foi uma coisa que me ajudou bastante. E foi um pecado que eu cometi no meu primeiro livro, porque eu comecei a escrever ele em janeiro e eu acabei terminando de escrever ele em julho, porque na minha cabeça ia dar tempo de eu publicar ele em outubro, mas acabou que ele saiu só em novembro. E ainda teve outras partes do processo que ficaram atrasadas, por exemplo, a minha revisão, ela deu uma atrasada por minha culpa. Eu acabei ficando doente, então não deu para eu completar umas partes do processo da maneira adequada. A minha ilustração também deu uma atrasada, porque eu não contei com imprevistos da vida, e eu também não contei com o grande imprevisto da vida, que é a Amazon, porque quando eu coloquei para o livro estar em pré-venda, eu pensei, não, se eu colocar agora no início da semana, com certeza no dia 31 de outubro ele vai estar pronto, né, para eu publicar no Halloween, muito legal. Só que não foi assim, eu não sabia do prazo de 72 horas, e acabou que eu tive que lançar no dia 2 de novembro, então meio que atrasou meu cronograma todo. Então, aqui vai a primeira dica de todas. Leia as regras políticas e Da Amazon. termos da publicação da Amazon Kindle Publisher. Leia 2 vezes, 3, 10 vezes, quantas vezes você, escritor e de primeira viagem, achar necessário. Para você entender como é que elas funcionam e gravar sobre o que você precisa fazer para que o seu lançamento ocorra da forma mais segura possível, contando de que a plataforma não dê nenhum bug e se descontrole apesar de ti. O importante é que você tenha a segurança de que você concorreu a todos os procedimentos necessários da forma correta. Certo? Primeira dica é essa. Anne, você quer falar alguma coisa antes de continuar? Olha, eu acho que assim, eu sou uma pessoa que eu me motivo muito fácil. Principalmente porque eu ainda escrevo algo que ainda não foi publicado. Ele mudou de rumo umas 3 vezes. Então, esse negócio, pra mim, que a Eduarda falou de tipo, coloque uma meta, não me serviu de muita coisa, viu? Porque eu tentei, coloquei 2 metas diferentes, não consegui passar, porque as ideias foram se trocando e de forma meio assustadora. Mas eu sinto que algo que tá me ajudando a escrever bastante é ter companhia. E a companhia não é realmente de alguém que vai ler como brincadeira, tipo um amigo. Já tentei, não deu certo, mas eu consegui uma beta, né? E a minha beta tá me ajudando muito nesse ato de, tipo assim, não me sentir sozinha. Então, toda vez que eu termino alguma coisa, eu me acabo me infiorizando, né? Tipo, toda vez que eu mando pra ela, eu falo assim, amiga, por favor, leia, porque eu acho que ficou uma merda. Aí ela lê e aí me explica, tipo, fala pontos legais, alguma coisa pra melhorar e tudo mais. Eu continuar daquela forma, ou tentar mudar alguma coisa se precisar e tudo mais. Então eu sinto que ter uma companhia é muito bom. Pra continuar a se manter e pensar, puta, não, isso aqui tem que valer a pena. Eu vou, sabe, para não deixar jogado, como
vários outros originais que estão guardados aqui nos meus arquivos. Uma dica que é óbvia, eu já vi muitas pessoas que gravam para Instagram sobre escrita, YouTube, essas histórias todas, mas eu acho que é necessário ser repetido. A Carol escreve e fala sobre isso o tempo inteiro. Planeje. Você tá até grossa pra pessoa gravar quando eu ouvir isso. A porra do teu livro. Por que você tá sendo grossa comigo, Rayane? Vou explicar. Eu mesma cometi esse erro. Não me imite. Não ache que eu sou uma pessoa boa para você seguir exemplo. Não sou. Planeje a desgraça do seu livro. Ele vai começar assim, o meio dele é esse e o fim é esse. Ainda que você ache no meio do caminho que o fim que você tinha escolhido no início não é o fim mais apropriado. Você pensou em um fim melhor ou pensou num fim de uma forma mais elaborada. Pois você volte no arquivo do planejamento e refaça o que você planejou. Mas planeje antes de tudo. Ah, mas eu quero planejar o percurso do que eu estou escrevendo. Faça. Contanto que você planeje o que você vai fazer, fica muito mais fácil de você chegar à conclusão desse livro, que é o término da escrita, que é a primeira fase da conclusão, no caso. Porque a segunda fase seria você entregar esse livro para revisão, em seguida a diagramação e, por último, a publicação geral. Isso porque eu estou falando dos passos primordiais, certo? Eu estou excluindo leitura sensível, estou excluindo leitura crítica, que são coisas que eu diria opcionais, mas elas são quase obrigatórias para quem custa abordar temas como raça e classe, política em si, Gênero. crimes, gênero, e alguns problemas sensíveis da sociedade, comunidade LGBTQIA+, etc., se torna obrigatório você possuir a leitura sensível te acompanhando ainda, isso aqui é importante, ainda que você pertença ao crime minoritário que está sendo falado, está sendo narrado, está sendo demonstrado dentro do livro. Porque, às vezes, pessoal, você não estudou o suficiente sobre letramento racial, aqui de exemplo, para saber como tratar do racismo, seja ele o estrutural ou seja ele praticado no dia a dia, a vera, verbal e física, seja ele um caso de polícia ou um caso de diálogo, para poder tratar dele dentro de um livro. E é para isso que você precisa de um leitor acessível, especializado na área que você está tratando. Ok? A questão da leitura crítica é uma coisa que eu recomendo para escritores iniciantes e como incentivo para que seu livro termine, para que você termine seu livro, sim. Mas na hora de contratar o seu leitor crítico, você vai com a mente aberta e o seu estômago pronto, porque você vai tomar esporro. Eu não tô querendo desmotivar ninguém. Você vai tomar esporro. Porque essa é a função do leitor crítico. O que muda é a forma como ele vai te dar esse esporro. Se ele vai ser delicado ou se ele não vai ser delicado. Mas ele vai te dar esporro. De um jeito ou de outro, você vai te dar esporro. A primeira versão da sua história nunca será a melhor que você já escreveu. Isso é impossível. Então não seja o seu próprio leitor crítico. Isso é furada. Olha, Ok? e cabe aqui Estão entendidos? que colocaram leitor crítico e leitor beta não são a mesma coisa. Se um leitor beta te oferecer serviços e te cobrar, você fuja, porque isso é golpe. Leitor beta é um trabalho simplesmente uma pessoa que quer ler o seu livro antes das outras e opinar sobre ela como leitor básico ali e comum, não uma forma de leitura crítica, viu? Se você pagar, você está caindo num golpe.
Eu vou concordar também, e porque, por exemplo, eu escrevo mais questão de terror, esse tipo de coisa, e são temas, assim, mais densos, e que eu acho que cabe uma leitura sensível de qualquer forma, porque isso evita da gente passar vergonha no futuro. Porque, por exemplo, se você vai escrever sobre um assunto potencialmente sensível, seu primeiro livro, que teoricamente você vai estar se lançando no mercado editorial, mesmo que de forma independente. Se você faz algo insensível, mesmo que você não tá com uma intenção de denegrir alguém ou menosprezar algum assunto, acaba que as pessoas vão lembrar de você. Porque, por exemplo, antes da gente começar a gravar, acabou que eu estava no Twitter e presenciei alguém falando de um livro X e falando assim: ah, mas a autora foi racismo e transfobia. Algo que poderia ser facilmente evitado com uma leitura crítica. E acaba que isso mancha a sua imagem para próximos livros. E também eu acho que a gente tem que estar muito aberto à crítica, principalmente no primeiro livro. Porque o meu primeiro rascunho é completamente diferente do meu livro final. O meu livro final é muito mais denso do que o rascunho inicial, que ele é muito mais alegre. E isso tá tudo bem. Seu livro nunca vai começar de um jeito e terminar do mesmo jeito. Às vezes você até termina de escrever e fala, poxa, eu poderia ter executado isso aqui melhor. Você vai reler tudo e vai refazer algumas partes, é normal. E última coisa para encerrar aqui, antes de passar para a próxima história, para a próxima questão, é fundamental que vocês, escritores, iniciantes ou não nesse ponto, saibam que no mundo imediatista que nós temos hoje, o capitalismo existe o imediatismo muito grande de quem é a mente criativa por trás do mercado, de quem é do mercado criativo, seja você artista no modo ilustrador ou no modo escritor, que você lance muitos livros, que você escreva sobre o que é tendência e que você siga, de uma certa forma, alguns padrões que quase que determinam o quanto e onde você vai vender bem no futuro próximo que será o seu lançamento. Porém, você quer escrever algo que é tendência? Estude sobre essa tendência. Você quer escrever algo que não é tendência? Estude mais ainda. Você quer escrever algo que você viveu? Estude, pense, faça terapia. Se você quer escrever algo que você não viveu, mas você foi testemunha ou que você leu sobre em outro lugar, pesquise 2 vezes mais. Essa dica que eu estou te dizendo se resume a 2 palavras: estude e pesquise. Porque com a pesquisa profunda, com o estudo profundo dos temas que você está abordando dentro do seu livro, dentro da sua trilogia, dentro da sua saga, você acaba entendendo melhor sobre as coisas que você quer abordar, evita de você passar vergonha, como disse a Eduarda, e também evita de você cair em ciladas que são muito previsíveis. Colocar o título igual, parecido de um livro ou filme ou série que já existe. Isso é perigoso. Escrever uma trama que já existe, uma trama muito similar à sua, e correr risco de ser acusado de plágio. E essas 2 coisas são fundamentais que você pesquise, inclusive para você ter material para se defender se algum escritor ou outro aparecer para te denunciar sobre isso. Então estude, se prepare e tenha seu arcabouço de defesa. Tenha seu murinho ao seu redor de material, de evidência para você se defender. E juridicamente falando mesmo, estude.
porque existem muitas regras que envolvem o processo editorial de lançamento. Então, é legal que você pesquise de vez em quando sobre quais são as leis que estão por trás disso, porque lei de direito autoral é um negócio complicado. Não é todo mundo que entende sobre isso. E na hora de brigar sobre isso, as pessoas acabam levando os motivos errados nas questões erradas e levando para a justiça um caso que se extingue em si mesmo. Então, esses foram incentivos para que você termine o livro. Lembrando de todos agora: pesquise, estude, planeje-se, tenha um leitor beta, confie no seu leitor crítico, esteja sempre de mente aberta. Esses 5 passos aqui. Próximo: como lidar com algumas situações que possam atrapalhar o cronograma do seu lançamento. Quando eu vi esse negócio que a Eduarda mandou, eu pensei logo no ditado da Dilma, saudosa presidenta do Brasil. Não vamos colocar uma meta, vamos deixar a meta aberta. Quando essa meta foi atingida, nós vamos roubar a meta. Ok? Essa que é a forma que você lida com os imprevistos da vida. Eu não sei, a Anne já se formou, eu não sei em que estágio da vida acadêmica a Eduarda está, mas eu estou no 7º período de uma graduação extremamente complicada. Sofri. Eu sou universitária, queridos. E eu estou correndo atrás de estágio, queridos. E eu ainda tenho que fazer roteiro, editar e apresentar esse podcast. O que resulta que o meu tempo para escrever é pouco. O tempo que eu posso dedicar exclusivamente à escrita é pouco. Essa história de tempo é pouco, tempo é corrido, acontece com várias outras pessoas ao redor do mundo, principalmente em países como o Brasil, onde a grande maioria dos escritores não vivem de sua arte exclusivamente falando. A grande maioria possui o segundo emprego, seja esse qual for, grande parte deles CLT, inclusive. Então, o tempo é pouco, o tempo é corrido, e quando você tem esse tempo e tem esse espaço, você se dedica o máximo que você pode para poder fazer funcionar, e às vezes isso não é o suficiente, e vocês precisam entender que está tudo bem, você não é uma máquina. Até porque se você fosse, ninguém precisaria de você escrevendo, né? É só meter no ChatGPT que a gente consegue, tá de boa? Passa a palavra. É que eu acho que existem coisas que a gente, antes de começar até a se planejar, é saber que em algum momento o planejamento vai cair por terra. Eu acho que tem que levar em consideração, até no planejamento, algo que a própria Eduarda comentou, que são os atrasos. Todo profissional que você tiver que trabalhar, em algum momento ele pode atrasar, e você tem que pensar. É horrível pensar em uma pessoa que é mais perfeccionista e quer seguir aquele cronograma certinho, mas você tem que pensar que pode ocorrer um problema. É muito pessimista, mas você tem que pensar nesse se sua revisão não chegar a tempo, e se você não conseguir terminar essa revisão a tempo, e se a ilustradora sumir. Eu vi casos disso esses tempos, viu? Ilustradora de coisa, a gente sumiu. Você tem que pensar nisso e ter algumas cartas na mangas para poder colocar no meio se precisar. Porque a gente é muito ruim pensar nisso, mas você tem que ser um pouquinho negativa nisso daí e pensar, puta, eu preciso ter um plano B. A Amazon lasca no meu rabo. Eu acho que tem que pensar nisso também, e eu acho que precisa também se divertir um pouco, porque após isso, após esse período, é só porrada e bomba, porque você conseguir ter que, como é que fala? Fazer a sua propaganda, fazer o ganha-pão, fazer esse marketing acontecer, você vai ter que pensar, é um quebra-cabeça, seu cérebro vai derreter, para você aproveitar o pré do que já ficar ruim no pós e ficar no pré, e aí você simplesmente se perdeu e já ficou, não aproveitou nada. Mesmo, quanto que é o momento que você vai aproveitar o seu livro? Entendeu? Também.
Aí, no caso desse daí, eu acho que eu fiz um movimento muito burro. Sim, por falta de palavra, muito burro no meu primeiro lançamento, que foi que eu inventei que eu precisava de lançar meu livro na versão física. Por que eu falo que eu inventei? Porque não tinha necessidade. Não tinha necessidade de eu investir tanto dinheiro no primeiro livro físico, sendo que ninguém me conhecia. E eu tive um pequeno infortúnio que eu lancei meu livro em novembro, logo minha pré-venda do físico estava toda em novembro e eu iria pedir os meus livros para serem impressos em dezembro. Só que eu esqueci de um pequeno fato que se Nossa. chama Natal e Ano Novo. Então, logo, ao invés do meu livro ser impresso no início do mês e no fim do mês estaria na minha casa, ele foi chegar praticamente um mês depois. Que foi, assim, completamente o furo no meu planejamento. Porque na minha cabeça, no fim de dezembro, já tava enviando para todo mundo, esse tipo de coisa. Só que não aconteceu, porque meus livros foram chegar na primeira quinzena de janeiro e acabou que eu tava enviando no fim de janeiro para todo mundo. Então foi um atraso, assim, que acaba que fica chato, porque quando você compra um livro no Amazon KDP, no Kindle, etc., você aperta, passa o cartão, se você tiver o Kindle Unlimited, você só precisa apertar um botão embaixo e ele já tá na sua mão. Quando você pede um livro físico, ele demora. E principalmente de autores independentes, que vai demorar no mínimo 3 meses para chegar na sua casa. Aí, junta isso com o fato de atrasar, aí já vira uma bola de neve. Só para complementar, fora o risco Ok. de você não saber se a gráfica que você está contratando vai te mandar no risco também. Ou de fazer alguma cagada, ou de não ter papel e demorar mais. E aí, como que você explica isso pro leitor? Porque o leitor não tá nem aí, gente. O leitor quer o mais rápido possível. Quando você vai começar a falar os trás, porque o prazo ali, ó, já passou do muito e o leitor já tá puta cara. Mas tem que contar com isso também. Ok. 3. Como eleger quais são os principais serviços que você deve investir no seu lançamento, mesmo tendo pouco dinheiro? Nossa, essa vai dar trabalho. Peraí, cara. Sim. Enfim. O que eu fiz de certo nessa brincadeira aí? Revisão, que é o mais fundamental de todos. A diagramação, porque ela é importante. Eu sei que parece supérfluo de um certo modo, mas o que é supérfluo da diagramação é a arte, gente, que é embutida dentro dessa diagramação. Agora, a forma como o seu livro é assertivamente modelado para que ele seja confortável à leitura dentro do Kindle e no celular e em outros dispositivos é importante, sim, para que o leitor consiga ter um aproveitamento total da leitura da forma mais seguro possível que você possa oferecer mesmo com pouco dinheiro. E, por último, a capa, né? Mas, assim, a capa, eu digo que a capa não precisa ser a melhor dos mundos no seu primeiro lançamento. Eu sei o quanto que a euforia de ser bem sucedido, ainda mais um mercado igual a esse, faz a gente pensar ao contrário. Confia em mim, eu lancei 3 livros até agora, eu sei como é que é. Mas acontece que, quando você tem pouco dinheiro, que é o caso que nós estamos tratando aqui, geralmente, depois da revisão, o que sai mais caro com certeza é a capa. Seja ela ilustrada ou não. Então, para que vocês entendam, existe necessidade de ter uma capa? Existe, está dentro das regras das políticas da Amazon. 2, ela exige ser ilustrada? Não, isso é um padrão que foi criado pelo mercado atualmente. E para alguns gêneros específicos, esse padrão nem serve. E olha que 3, tem que tomar cuidado porque vai mudar, gente. exato, esse padrão pode ser modificado a qualquer momento. Por N razões que nós vamos debater em outro episódio.
3. Esta capa precisa ser, acima de tudo, inteligível. O que eu digo de inteligível é o seguinte: a sua tipografia tem que estar legível. 2. O desenho, a foto, seja lá o que for, tem que traduzir o enredo do livro. Então, se você está construindo um livro adulto, não me venha com algo infantil na sua capa. Por favor. Em vice-versa. Ok? Acerte a sua capa, a proposta dela, com o gênero a qual você escreve. Ok? Isso é muito importante, não só para que o leitor entenda qual é a proposta a ser entregue, mas também para sua divulgação no futuro. Digo que é importante que a case com um enredo, porque tem muita gente igual a minha grande amiga Yasmin que não lê sinopse. Detesto quando ela Sim. faz isso, mas é o que ela faz, né? Também faço isso. Toda vez, inclusive. Aí ela compra gato por lebre e depois fica xingando nesse programa. Vocês conhecem ela, ouvintes. Vocês conhecem ela, vocês sabem. Ela já fez isso 500 vezes. Coisas que ela poderia ter evitado se ela tivesse lido a porra da sinopse. Mas A ela informação leu? estava lá. Não! Aí ela veio aqui xingar. Entende? Então, por isso que eu tô dizendo pra vocês. Ah, porque eu acho que uma capa bonita faz diferença. Faz. Faz. Mas que ela esteja de acordo com o seu enredo vale mais do que ela estar bonita. Pelo menos pra mim. Tá, pessoal? Passa a palavra. Quando eu comecei a entrar no TikTok de skincare, entrou na minha cabeça que era de alguns dermatologistas falando sobre, dizendo algo parecido assim: um time que está perdendo, a gente não modifica. Então é tipo aquele básico que, assim, se a sua pele não está com acne, se a sua pele não tem manchas, isso, aquilo, para que você vai comprar ácido? E aí serve a mesma coisa, a fórmula tá ali, olha, gel de limpeza, sabonete, hidratante. E para mim eu acho que na hora que a gente começa a publicar um livro é basicamente isso. Você tem coisas que você precisa realmente investir, que de fato é uma revisão de texto. É sim, de fato, muito importante, caso o seu enredo necessite. Então, assim, se você está tratando de assuntos tabus, de assuntos sensíveis, você vai ter que ter ciência, independente se você tem pouco, que a leitura crítica vai ter que estar atrelada à sua revisão, certo? E existem coisas que o próprio autor, né, pode tentar aprender e tudo mais no meio, como o fato da diagramação, né? Porque autor já tem que ser tudo mesmo. Então, se você tiver tempo e disposição, aprenda, tente e vai fundo, né? Sei lá. Sim, é importante também ter uma diagramação. E a capa, ela acaba se tornando, sabe quando que tem tanta coisa prioritária? Então, tipo assim, se você realmente quer vender, lógico que a capa vai ter que ser o seu gel de limpeza, vai ter. Então, assim, você tem que. Eu acho que depende também um pouco da prioridade do autor. Entendeu? Se o gênero onde ele está é literalmente muito comercial, você vai, mesmo com pouco dinheiro, você vai ter que investir um pouco mais em capa, atenção e entrar no meio da briga. Mas se o seu foco não é muito comercial, é realmente publicar e é isso, e tentar fazer o melhor trabalho possível, aí talvez as prioridades mudem um pouco. Mas acho que a capa, ela depende muito do gênero. É muito difícil você entrar na área de romance com uma capa que não chame tanta atenção e não seja tão comercial. Entendeu? Aí eu acho que tem que começar a pensar nisso. Mas a revisão e diagramação e até que eu acho fundamentais. Eu vou concordar também. Revisão não pode faltar em nenhum livro. Diagramação eu já vou divergir um pouco, porque principalmente com o livro através do EPUB, de mídia digital mesmo, se você optar por lançar pela Amazon, que já é um monopólio dos livros digitais hoje em dia, eu acho que se você sentar e estudar por um tempo,
como você faz uma diagramação, mesmo que básica, você dá conta de publicar tranquilamente, você não vai precisar de um diagramador. É uma história completamente diferente se você for corajoso o suficiente para lançar um livro físico, que aí eu já vejo como algo que você vai precisar. Edição, eu acho que não é muito necessário. Você pode editar você mesmo, só que o que eu sugeriria, de maneira geral, é você, por exemplo, terminei de escrever meu livro, eu fico uma semana sem olhar para ele. Vai fazer outra coisa, vai fazer um crochê, vai pintar um quadro, fazer uma caminhada, qualquer coisa, mas esquece que seu livro existe. Volta para ele e relê tudo para você ir cortando partes, porque acaba que quando a gente vai escrevendo, o nosso olhar fica cansado e a gente fica repetindo muitas coisas, tem informações que você pode cortar, que não é interessante de continuar, e você dá conta de fazer isso sozinho. Em questão da capa, igual as meninas falaram, eu acho importantíssimo, se você for fazer um romance, ter uma boa capa, porque, querendo ou não, romance é o gênero mais popular e que todo mundo quer lançar, começar nele, porque é um gênero bem popular e também tem muito mercado. E o que eu dou de sugestão? Investir um pouquinho mais na capa, ou pelo menos pegar imagens de bancos de dados que são gratuitos para você mesmo montar a sua capa, que seja minimamente legível e apresentável, e lançar seu livro. Aí depois você pode, por exemplo, fazer um relançamento com uma nova capa, ou você junta um pouquinho de dinheiro e paga para algum ilustrador, mas sempre prezando por saber se o ilustrador que você está contratando, ele é confiável, porque, por exemplo, eu tive algumas experiências de enviar mensagem para a pessoa, ela me responder, eu continuar a conversa e ela simplesmente sumir. Enquanto com outras pessoas, elas foram super receptivas e me responderam na hora para fazer a capa, porque elas estavam muito interessadas no projeto. Então eu acho que a capa é um talvez. Se você tiver dinheiro sobrando, pague alguém para fazer uma ilustração, ou fazer uma manipulação de foto mais avançada. Se você não tiver tanto dinheiro, você dá conta de fazer sozinho com o uso de banco de imagens e do Canva. Mas sempre olhando se as fontes que você está usando são liberadas para vocês utilizarem como meios comerciais, assim como as imagens, porque isso dá para muito processo, principalmente lançando pela Amazon. Sobre o Canva, é bom atestar aqui que se você for usar o Canva para poder construir a sua capa, só vale com a versão Premium. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir do momento que você vai usar a versão gratuita do Canva para poder construir a sua capa, divulgação e etc., a Amazon configura isso como produto comercial, e a partir do momento que ele é configurado como produto comercial, o Canva não permite a licença de uso. O Canva permite licença de uso para produtos não comerciais apenas, das imagens e gráficos retirados de lá. Das imagens e gráficos retirados do produto Premium, ele permite o uso comercial. Ok? Entendam a diferença do uso licenciado para o uso comercial. Isso não é só com o Canva, mas com todas as outras plataformas digitais que existem de disponibilização de imagens e ou elementos gráficos, porque existem muitas além do Canva. O Canva só acontece de ser a mais popular a ser usada agora. Vamos para a próxima. Como divulgar o seu livro sem ter centenas de seguidores? Eita, ferro. Assim... Vocês têm a opção de largar na mão 2 profissionais que já estão fazendo isso, por conta própria, que provavelmente vão ter um alcance maior que o seu. E esses são os influenciadores digitais, nós incluso. Mas se você não tiver a grana para custear o serviço, apesar de que existem influenciadores digitais que cobram bem menos que os grandões, vamos dizer assim, pela publicidade. Novamente nós incluso. E pela resenha e todo o resto. Mas se você ainda assim não tiver como pagar pelo serviço, uma das ideias que existe e vale a pena ser utilizada
é você contar com a ajuda de páginas que fazem isso gratuitamente, por livre e espontânea vontade. Basta você lançar o livro e elas já estão divulgando. Que é o caso do Portal Indie. Eles fazem publicidade, mas o valor é muito baixo, seria muito baixo mesmo. Sim. É irrisório de baixo. O TT Literário. Sim, o TT Literário é outra plataforma que basta você lançar o livro, eles já estão publicando que apareceu esse livro. Eles não te perguntam quem você é, da onde você saiu, o que. Não, eles não perguntam nada, só postam. E a Iris, é óbvio, do Divulga Nacional, que também faz publis específicas, um valor muito bom e de máxima qualidade, mas ela também posta livremente que livros foram lançados naquela semana, naquele mês, naquele ano, sempre tá atualizando isso. E então vocês fiquem atentos a esses portais que já fazem isso, tranquilamente falando. Para casos de livros sobre a comunidade LGBT, tem o KD LGBT, que é o maior portal brasileiro conhecido sobre divulgação e crítica literária sobre livros de pessoas LGBTQIA+, escritos por pessoas LGBTQIA+, e falando sobre personagens LGBTQIA+, de todas as letras. Então, vocês procurem os caras, porque eles são bons no que eles fazem, e todos os envolvidos ali são escritores e ou influenciadores muito experientes no que eles fazem. Esses canais só usei no canal do KD LGBT. Para escritores negros, outra plataforma que é praticamente gratuita é o Coisas de Preto, mas ela está inativa, então eu recomendo que vocês corram atrás de fazer por conta própria mesmo, para não contar com a possibilidade deles não estarem ativos na hora que vocês procurarem eles, porque infelizmente isso acontece, pessoal. É uma página que precisava muito de apoio financeiro para continuar existindo e infelizmente não teve esse suporte. E tem outra recomendação, posso falar? Vai. Tem a Gabi, do @estante da Gabi, no Twitter, no TikTok e no Instagram também. Ela fala bastante sobre livros nacionais, principalmente mais. Ela é um amor de pessoa, inclusive. Eu não sei muito bem a faixa de preço dela, mas eu sei que ela ainda é uma criadora de conteúdo pequena, não tão grande. Então, eu creio que é ok para se pagar. E ela tem um bom rendimento de engajamento, e principalmente no TikTok. E é bem legal conversar com ela. Ela é uma influenciadora muito bacana, viu? Top show. E outra coisa, a última coisa que funcionaria para que você tenha poucos seguidores, inclusive que você ganhasse mais alguns ou ganhasse alguns para começar, é tentar fazer um viral, seja ele no TikTok ou no Instagram, que geralmente é aquele padrão consequente. Trecho de cena chocante por escrito, com vários asterísticos para esconder gatilhos, sejam eles qual for, sexuais ou criminosos. Música que já está em alta na rede social escolhida, e o fundo você fazendo palhaçada. Você pode ter certeza, vai estourar mais de 1000 visualizações. E talvez isso seja o suficiente para começar a divulgar o seu livro se você tem poucos seguidores. É isso, passa a palavra. Eu usei umas estratégias, assim, um pouco fora da caixinha, quando eu observei, porque, primeiro, eu sou meio maluca, eu arrisco onde eu não tenho jeito de eu arriscar, porque, por exemplo, teve gente que chegou em mim e falou assim, posso divulgar o seu livro por, tipo, R$10? Eu falei assim, beleza, bora arriscar. E deu super certo, porque eu gosto de cometer atos contra a minha própria moralidade e contra a minha própria sanidade, então eu só confiei e deu certo. Não recomendo, porque você pode acabar numa cilada. Eu acho que vale a pena ressaltar que, assim como você vai estar começando agora, tem um monte de gente que quer trabalhar com publi e vai estar fazendo por um preço mais acessível e que está mais ou menos na faixa que você, de questão de seguidores, esse tipo de coisa. Então, eu acho justo ressaltar que tem muita gente por aí tentando crescer do mesmo jeito que você, e às vezes você juntar com essa pessoa, você não tenha tanto resultado, é igual.
é quase impossível você lançar um livro e ele ser o top vendas da Amazon no dia que lançar. Mas se você junta com outra pessoa que tá crescendo, você cria uma amizade e que você pode levar por, sei lá, anos, às vezes. E outra coisa que eu fiz foi que eu comprei alguns links do livro e eu dava para páginas de sorteio. Então, por exemplo, tem várias páginas de promoções de livros que são focadas nesse tipo de coisa. Eu mandava mensagem e falava: olha, eu tô com um código pro meu livro, vocês gostariam de sortear ele? Muitas responderam positivamente e acabaram sorteando, mas por questão de divulgação mesmo. E que pra mim não ficou muito caro, porque eu pagava R$10, que é o preço do meu livro, voltava um pouco pra mim depois com o pagamento da Amazon, não tudo, mas acabava que voltava um pouco depois de um tempo, e acabava sendo divulgado pra mais gente, e alguém saía feliz com um livro novo. É Eu isso, acho. Anny, encerra. Então, uma coisa que a gente precisa ser um pouquinho realista. No caso, que é, cara, você tá começando agora. E a gente tem que entender que, cara, você não vai viralizar. É um bagulho completamente trabalhoso, entendeu? E eu pessoalmente acho que se você quer resultados mais precisos, talvez um tráfego pago são, mas aí nesse caso, se você não tem tanta grana para investir, você vai ter que ralar muito para poder fazer esse negócio acontecer. Eu também acho que essas páginas de divulgação de promoções e tudo mais sejam um bom caminho. Pessoalmente, eu acho que tem algumas estratégias de marketing que não estão compensando muito, principalmente essa de retorno de link, que é quando, tipo assim, olha, tal hora eu vou soltar o meu livro. Eu acho que já virou uma coisa meio que, tipo, deixar o leitor confortável de saber que tal autor sempre vai estar ali divulgando o link dele, alguém vai poder resgatar, e tirar um pouco do autor de fato comprar o seu livro ou estar utilizando os serviços do Kindle Unlimited, né, para poder retornar pro autor e tudo mais. Eu acho que também é necessário com as pessoas que você estiver contratando, porque tem muita pessoa aí que divulga teu livro e aí você acha que a pessoa é muito gente boa, mas na primeira coisa errada que acontecer, ele vai virar a cara e aí, tipo, tudo que você já investiu não vai valer de nada, entendeu? E principalmente tomar cuidado com a pessoa, porque a gente não sabe agora que a gente tá tendo que tomar um cuidado extra, porque senão pode ser que a pessoa que você esteja contratando, ou você esteja ali no meio, seja cancelada e respingue em você. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu ainda acho que Aí, é a melhor solução. eu sempre digo isso, às vezes as pessoas não acreditam em mim, mas às vezes o ostracismo é uma benção. No meu caso foi, tá, gente? Última pergunta pra gente encerrar esse programa. Sugestões em geral para publicar o seu livro pela primeira vez. Assim, gente, no dia muito ruim, onde a minha cabeça estivesse muito mal, eu ia dizer pra vocês: publica não, bicho. Leva essa Nossa, eu porra pra juro que Deus lá, tava mano. pensando nisso. Tava pensando Leva pra nisso, eu falei, lá, publique. pô. Não precisa, mano. Não precisa. Sabe por que não precisa? Vou te falar por que não precisa. Num dia muito ruim da minha cabeça, eu vou te dar uns 10 motivos de graça pra você não fazer. Mas eu vou fazer o contrário. Porque eu não tô tão ruim na cabeça assim. Então vamos fazer o seguinte. Por que você ainda deve arriscar nesse mercado? Existem muitos escritores ruins fazendo sucesso. E não é um sucesso relativo. É um sucesso estrondoso. Os caras estão ficando milionários escrevendo coisa ruim. E eu não tô falando de coisa mais ou menos. Eu tô falando de coisa ruim.
Ruim de verdade. Muito ruim. E a pessoa tá ganhando filme na Netflix. Esse nível de maluquice, sabe? Então você é só mais um, meu chapa. Se bater aquela síndrome de impostor e você falar assim, mano, tudo que eu escrevo é uma merda. Foda-se, mano. Tem gente escrevendo pior do que você. Real. Sem mentira nenhuma. Tem gente escrevendo coisa muito pior. 2. Se você acha que você é doido, porque o enredo que você escolheu pro seu livro não faz a porra do menor sentido, é uma história muito estranha, queria te avisar, não, mas tem gente pior do que você também. Sabe? Pessoal aí que escreve história de dinossauro transando com humano, por exemplo. Entende? Então, se você acha que você é doido, tem sempre alguém mais doido que você. Então, assim, não é o fim do mundo a tua história ser doida. Vai lá, mano, tenta a sorte. De repente, você é um desses sortudos que escreveu bagulho ruim e deu certo pra caralho. Às vezes, é isso, tá ligado? Às vezes é. Ou às vezes, você é aquele cara que também, se ele tem um pouquinho de sorte nesse negócio, escreveu a fanfic deu certo, e você resolveu transformar a fanfic em um negócio original, e esse original deu certo pra caramba, e uma escritora resolveu te contratar meses depois ou anos depois. Isso está acontecendo com rotina agora. Tá muito forte agora. Então isso é uma forma de você correr atrás. Sabe? Cria a sua comunidade em uma plataforma online de grátis, tipo o Wattpad, o AO3. Como a fanfic sobre algo que você já conhece, é confortável e você vai escrever numa sentada, vamos dizer assim. E você vai criar a sua comunidade ali, vai criar o seu cerco confortável ali de pessoas que confiam no que você faz. E você fala, pô, e se falar pra esse povo aqui, pra esse nicho, e se um dia eu, por acaso, transformar essa história aqui, ultra doida, em um livro que fosse palpável, em uma coisa original, com personagens novos, com conteúdos extras, etc. E se um dia eu fizesse isso, vocês pagariam por isso? Se este nicho te disser assim, você já tem metade do caminho andado. E você, inclusive, ganha mais chances já na frente ser alguém que uma agência vai ficar de olho. E o papel das agências literárias é muito importante nesse mercado. Ainda mais nos anos em que vivemos. Então, são essas as minhas dicas. Eu passo a palavra. Olha, pra mim, há 2 dicas principais. Não tenha vergonha e faça amizades. Por que eu falo isso? Porque são 2 coisas que têm que andar de mão dada. Porque eu acho que quando você se torna escritor, até mesmo um pouquinho antes de você publicar, você já tá tentando se enfiar numa comunidadezinha. Então, eu acho interessante que você faça amizades mesmo, tipo, de trocar uma ideia, de você chegar na pessoa e falar assim: olha, gostei do seu livro por XYZ, como é que você fez pra fazer tal coisa? Eu nunca publiquei, como é que eu publico? Perguntar as coisas mesmo na moral. A maioria das pessoas vai te responder numa boa, e o máximo que você vai tomar é um vácuo quando a pessoa não vê. Mas nada vai acontecer assim, tipo, ai, a pessoa vai me odiar porque eu tô perguntando coisas pessoais sobre lançamento. Não, é colega seu, normal. E eu falo isso porque eu, nos primórdios, no período neolítico do meu Instagram, eu até conversei com pessoas que, teoricamente, estão muito mais avançadas na carreira literária do que eu. E, por exemplo, depois elas vieram e me falaram: "Oh, você sabe usar tal plataforma? Porque você já usou, tem como você me ensinar?" E acaba que você vai criando um vínculo com as pessoas. Então,
eu acho que você não deveria ter vergonha. E muitas das vezes essas amizades que você faz, acaba que você se junta pra projetos juntos. Por exemplo, se eu não tô enganada, no ano passado, 5 autores se juntaram pra cada um escrever uma história de romance curto, 30 páginas, e todos lançaram na mesma semana como uma iniciativa de difundir romances com teor LGBT. E eu achei super interessante. E tem muita gente que tá com essas iniciativas de fazer contos juntos, lançar todo mundo junto numa antologia ou todo mundo lançar no mesmo dia para difundir a literatura nacional mesmo. E eu acho muito interessante você fazer amizades com pessoas que estão no mesmo lugar que você. Porque acaba que o mundo literário ele é muito mais restrito do que a gente realmente pensa. Bom, né? Aí fica naquele negócio. Se você levou um vácuo muito feio, igual a Eduardo falou, para um livro novo aí, ó. Já pensou? Aí já tem até metade do meio caminho para outro livro para você tentar ir de caras. Bom, eu sou a pior pessoa para concordar com isso, porque eu sou esquerda, entendeu? Eu sou a pior pessoa para fazer amizade, a pior delas. Entendeu? E sou uma pessoa extrovertida. Se você me sentar numa cadeira e tiver passando 30 pessoas, eu falo com as 30 pessoas, mas fazer amizade, pelo amor de Deus, não faço. Exemplo claríssimo sobre esse assunto, para quem não sabe, quem nunca soube, a Anne entrou nesse podcast arrumando barraco. Uhum. É verdade. Ela fez amizade com o resto do time arrumando barraco na internet. Foi. É assim que ela faz amizade. Defendendo o Cast Sumários, tá, gente? Então, se vocês algum dia passarem por essa experiência da Anne arrumando barraco por causa de vocês, não se assuste, ela tá querendo virar sua amiga. O ódio une mais o ser humano do que o amor. É assim que ela funciona. Estavam falando mal do Cast Sumário, eu entrei no meio e falei, opa, não no meu turno. Não. Eu falei, está errada, querida, você está errada. Sim, estava com um ícone icônico no meu Twitter, inclusive. Estava até com ícone de K-pop na época. Enfim, não é sobre isso. Então, eu sou para arrumar amizade. Mas assim que eu faço amizade, meu amigo, você criou um cachorrinho que vai te seguir muito leal. Mas eu acho que eu concordo muito com o que a Rai falou de você tentar construir um público. Acho que plataformas como o Wattpad, o Spirit, o AO3, são plataformas que ajudam muitos autores, independente se você faz fanfics ou não, se você constrói de uma forma muito legal, de você tentar criar um público e não entrar na Amazon de cabeça sem nada, porque é muito mais difícil você construir um público do zero do que você já tentar construir porque assim, esses sites você não precisa de uma obra de fato completa ou de uma obra 100% lapidada. Então é legal porque você acaba construindo uma relação com o leitor, começa desde o seu primeiro, de fato, o produto final. Eu acho que é importante isso daqui seja muito bem frisado, que a gente volte ao assunto, pesquise, estude, pelo amor de caiam em golpes dessas milhares de editoras que todo dia nasce uma, que só vão te arranjar dor de cabeça. Cuidado na hora, porque a gente tem o sonho de muita galera, de ter um livro físico, de sair só dessa caixinha de independente, de ir em outros lugares, como uma editora, mesmo que pequena, para te agenciar, te assessorar, ajudar com seu livro, com produtos que a própria editora fornece, como a revisão e edição e tudo mais. Porque, gente, existe muita editora tambiqueira, editor de briar, e vai pegar a tua obra, fazer ela de gato e sapato, e no final, aquela obra que você fez com tanto amor e carinho só vai te causar rancor e ódio, entendeu? Eu tenho várias amigas em questões que já uma vez só, mas caíram em conto de editora uma vez, por conta de livro físico, depois caíram novamente, até finalmente se tocar e falando, não, realmente é mais confortável, é melhor continuar como independente, e
pensar meio próximo ou longínquo do que entrar em qualquer furada. Então, tome muito cuidado com editora. Nenhuma editora cobra para publicar seu livro. Se ela cobra, ela é só uma prestadora de serviço. Ela não é uma, entendeu? Então, tome muito cuidado para vocês não caírem e não fazer os seus leitores caírem em golpe. Porque tem muita editora que faz isso, causa confiança, para na hora de entregar os livros não entregam nada. Então, é bom tomar muito cuidado. Fica Eu acho que eu concordo com tudo. Essa questão da editora já me ocorreu mais de uma vez. E eu acho que, realmente, apesar de você ter essa liberdade de cometer algumas loucuras, não assine nada sem você ler por completo. Porque, às vezes, vai estar lá escrito contar todo bonitinho, e lá nas últimas linhas, quando você já vai ter cansado de ler ele todo, mesmo que tenham sido poucas páginas, vai estar escrito que se você não fizer uma coisa mínima lá numa cláusula X, eles não vão te entregar o livro. Ou se, tipo, vencer o tempo de espera, eles não vão te entregar nada. E, pra mim, tenha cuidado. Principalmente quando começarem a te oferecer coisas muito suntuosas, só que sem fundo. Por exemplo, a gente vai te oferecer para publicar seu livro físico, só que 80% dos livros vão ficar para você e 20% para a gente expor. E eles te cobram o preço de impressão do total e acaba que eles não pagam esses 20%, você fica com, sei lá, vamos ser um pouco generosos. Você tá com 50 livros na sua casa, você não sabe quando você vai vender e você não sabe para quem você vender, porque você tá começando. Então eles ganharam dinheiro em cima de você sem fazer absolutamente nada. Porque muitas vezes, assim, fofoquinha, essas editoras independentes que se dizem editoras, elas na verdade pagam um terceiro para imprimir, encadernar e fazer todo o processo, o trâmite do seu livro físico. Ganham uma porcentagem sobre isso, te repassam o livro e você sai com uma mão na frente e a outra atrás. Então, pensem bastante, principalmente com grandes investimentos e promessas muito grandes. Sim, principalmente tem algumas editoras aí, eu não vou citar nome de nada porque eu não tenho dinheiro nenhum para poder pagar advogado, principalmente podcast. Mas apesar de uma quase, enfim. Mas assim, desconfie Ai, quando meu aquela Deus. editora chegar com um contrato e falar assim, cara, porque com a gente, se você publicar com a gente, você vai ganhar brinde para os seus leitores. Que não sei o que de ecobag, não sei o que de tal coisa, de ilustração, não sei o que. Desconfie. Não caia nessa. Não caia no conto do vigário. Não tira, tá? Exatamente. Isso daí, ó, vai só lascar os seus leitores e você de fundo. Porque depois que acontece isso, para você conquistar de novo a confiança do seu leitor para comprar o teu produto, meu amigo, é aí que vai começar a dor de cabeça. Fora esse caso que a Eduarda falou, de você pegar os livros, não ganhar nem um brinde depois para você vender para os outros. Os outros vai falar, tá vendo? Essa daí, ó, prometeu um monte de brinde. Tem que tomar muito cuidado, viu? É isso, pessoal. Aqui nós encerramos o programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Ouça o programa de novo se você não gravou nenhuma delas, se você quer anotar uma específica. Eu vou deixar na lista de descrição desse episódio alguns links para que vocês vejam onde encontrar profissionais específicos para alguns serviços, de pessoas que nós já conhecemos e recomendamos o trabalho delas, para que vocês deem uma olhada lá e contratem para os seus próximos lançamentos ou para o lançamento que você vai fazer daqui a pouco, sei lá, o que você vai fazer da sua vida. Agradecer a participação da Eduarda e agradecer a vocês, ouvintes, que nos ouviram até aqui. Eu vejo vocês semana que vem. Até lá. Tchau.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.